Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Design Software. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho de listas. A gente vai trabalhar com as listas, entender o funcionamento, que de fato é uma das estruturas mais importantes de dados do Python. Bem, quando a gente quer organizar dados, listas vêm muito a calhar. Por exemplo, lista de chamada. Eu tenho lá o nome das pessoas, um atrás da outra. No caso, está numa ordem alfabética, mas nem precisaria estar. Eu preciso de uma lista. Uma lista é uma sequência de coisas. Tudo bem? Então, no Python, eu posso organizar os dados assim. A gente viu variáveis, né? Eu tenho uma variável que eu posso botar um número, um texto, um string, né? Até dado booleano, true ou false. Mas eu tenho essa outra possibilidade de organizar uma lista. E como é que isso é feito? Vou mostrar aqui um exemplozinho para vocês. A igual, abre colchetes, 3,5,2,4,9, fecha colchetes. O que nós temos aqui? Colchetes. Essa é a forma que a gente usa para organizar listas em Python, para criar listas e colocar os dados dentro dela. Então eu abro o colchete e vou colocando os dados um a um, separados por vírgula. Né? Por isso que a gente tem que usar ponto para separar a casa decimal, vírgula é usada para separar elementos de uma lista, aqui no caso. Então, sempre cuidado para não confundir, é vírgula, tudo bem? E aqui no caso eu estou colocando 5 números inteiros. Então, a variável que vai receber essa lista é a variável A, o nome que eu quiser, qualquer, coloquei, chamei de A, por simplicidade, pode ser X, Y, Z, não importa. A variável igual, vai receber, né, o valor, lista, colchetes, comecei com colchetes, coloquei todos os elementos separados por vírgulas, fecho colchete. Na memória, a gente pode entender que vai ter uma estruturazinha lá, que a variável A, ponto na memória A, vai ter 3, 5, 2, 4, 9. Dentro do Python vai ter um monte de mecanismos para melhor organizar isso, mas para o usuário, para o desenvolvedor, na verdade, é transparente. Então você não precisa se preocupar muito como está organizado na memória, pelo menos nesse momento. E esses dados, eles têm índices. Ou seja, eu quero chegar no primeiro dado, no segundo, no último. Eles são indexados. Como já falei várias vezes, computação a gente adora começar a contar do zero. Então, o primeiro dado é o zero, de índice zero. Então, se eu falo, me dá o dado na posição 0, é o primeiro. Aqui no caso, é o 3. O último é o 4. Né? Tem 5 posições, mas vai do 0 ao 4. Tudo bem? E para acessar eles, eu posso usar esse tipo de dado aqui. A, abre colchete, 0. Perceba que eu estou usando colchete de novo, mas agora o contexto é bem diferente. O colchete aqui é para eu informar o índice. Dentro desse colchete aqui eu só posso botar o número inteiro. 0, 1, depois posso usar outros números até negativos, mas é para colocar a posição que eu quero dentro da lista A. A lista A tem 5 elementos, o primeiro é o A, abre colchete, 0, fecha colchete. Se eu fizer isso no meio do meu programa, adivinha o que acontece? Ele vai me retornar o valor 3. Perfeito? E por aí adiante. Se eu quiser pegar a posição 1, que seria a segunda posição na lista, A, abre colchetes 1, perfeito? Isso vai puxar lá e vai me retornar o valor 5. E por aí vai até o A4, por exemplo. Tudo bem? Listas são muito flexíveis. Você pode botar basicamente tudo lá dentro, tá? Então, a gente fez um exemplo aqui com números inteiros, mas se eu quiser colocar outros dados, não tem problema. Então, por exemplo, aqui, ó, coisas variadas. Nessa lista aqui, o que eu tenho? O primeiro elemento é uma string, que eu estou chamando de banana. O segundo é um número inteiro, 42. O terceiro já é um número quebrado, um número de ponto flutuante, 3.14. E depois puxei uma string de novo. Não tem problema. O Python permite que faça isso com as listas. As listas são realmente muito flexíveis. Novamente, na memória, o que eu vou ter lá? Coisas variadas, uma posição da memória lá que eu posso acessar a qualquer momento. E a posição 0 tem banana, 1, 42, a 2 tem 3.14 e a 3, abóbora, ou string novamente. Listas são tão flexíveis que eu posso botar listas dentro de listas. Então aqui, dentro da lista que foi para a variável A,
eu coloquei aqui um número, uma string. Ó, aqui, o terceiro elemento é outra string que tem um número e uma outra string. Depois eu terminei e voltei aqui. Isso não tem problema nenhum. O Python permite fazer isso. E depois eu posso ter matrizes também. E no futuro vocês vão conhecer outras formas de fazer matrizes com outras ferramentas, outros recursos não nativos necessariamente de Python. Mas, pelo momento, olha isso aqui que interessante. Eu posso criar uma matriz bidimensional no caso, né? 3x3. Eu crio uma matriz grandona aqui, que tem 3 elementos, ó, aqui as vírgulas separando, e dentro de cada posição eu tenho outra listinha de 3 elementos. Bem, podemos criar lista vazia? Não é surpresa nenhuma. Inclusive, isso é muito conveniente. Criar listas vazias é um recurso relativamente comum que depois eu vou adicionando elementos, por exemplo, lá. Então não tem problema, as listas eu posso ir mudando ela. Ela não é porque você criou uma lista de uma forma que ela não pode mudar. Você pode mudar os valores dentro dela, tem toda essa flexibilidade de listas, tá? Então aqui, como se cria uma lista vazia, basicamente você dá igual, abre e fecha colchete, pode estar coladinho no outro e pronto. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente pode fazer coisas mais sofisticadas nela. Aqui um exemplozinho de como que eu posso pegar, por exemplo, as várias posições. Então criei uma lista chamada disciplinas que eu coloquei DS, MS, GDE, IM, ND. Provavelmente vocês devem reconhecer essas siglas. E aí eu quero imprimir uma a uma. Aqui, ó, print, disciplina, abre colchete, o índice, então 0 é o DS, 1, né? E por aí vai. E aí o print sempre o print ele faz essa quebra de linha no final. Então quando eu termino o print, ele obrigatoriamente pula para a próxima linha, a menos que eu mude o print, mas não é o caso da discussão aqui agora. O print padrão sempre faz isso, ele imprime e depois pula para a próxima linha, tá bom? Ó, aqui alguns recursos interessantes. Len. Len é uma ferramenta que tem dentro do Python para várias coisas, na verdade, mas quando eu trabalho com listas, adivinha o que ele me dá? O tamanho da lista. Então, se eu pegar essa aqui, disciplinas, tem 5 elementos, do 0 ao 4, eu posso pegar o tamanho e colocar aqui, ó, número de disciplinas, igual len, é uma função nativa do Python, abre parênteses, bota lá o nome da variável, disciplinas, fecha parênteses, adivinha o que vai fazer? Número de disciplinas vai receber o tamanho da lista, que no caso são 5 elementos, beleza? E aí a gente vai usar o nosso velho amigo while para imprimir uma a uma. Então eu boto lá while i, que vai ser o nosso contador, comecei com 0, menor que o número de disciplinas, e aí imprimo lá, disciplina 0, depois 1, depois 3, graças aqui ao i mais igual 1. Vamos fazer agora aqui um exercíciozinho, para ver se a gente entendeu direitinho. Ao propósito do exercício, faço uma função que recebe uma lista de números reais e retorna a soma de seus valores, ok? Ou seja, recebi uma lista com vários números, quero basicamente somar todos eles. Tem recursos sofisticados do Python para fazer isso, mas não vamos usar agora. Vamos tentar fazer da forma mais simples, ok? Então, se vocês quiserem, resolvam, que eu vou passar para a resposta agora, tá? Olha lá. Qual que é uma possibilidade? Cria aqui uma função, né, mais elegante, que eu vou chamar de soma elementos, e vai ter uma entrada que eu estou chamando de valores. Perfeito. Para fazer essa operação, eu vou usar duas variáveis auxiliares aí para mim, que eu vou chamar de S e outra que eu vou chamar de I. E vou começar as duas com 0. Bem, olha lá. O que eu faço a primeira coisa? While i menor que len de valores. Bem, a função está assumindo que valores é uma lista, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Len vai estar lá do tamanho, então eu posso mandar uma lista de qualquer tamanho, de 1, 2, 10, 1000 elementos. Teoricamente ele deve fazer a conta certinha. Então ele vai falar lá, o i começa a 0. Então, vamos supor que a lista tenha pelo menos um elemento, vai? O que acontece? S vai pegar mais igual, então ele vai pegar o valor do S, que tinha no primeiro instante 0, e vai somar a valores
posição de índice I, que é 0 também. Então, vai pegar a primeira posição de valores, no caso, de índice 0, e vai somar ao S que estava 0, então o S vai ter esse primeiro valor. E aí eu vou pular agora o I mais igual a 1, para incrementar, para puxar o próximo, e volto para o while. Quando eu volto para o while, agora o I está valendo 1. Se a lista só tinha um valor, então acabaria por aqui, né? Porque 1 não é menor que 1, sairia. Vamos supor que ela seja maior, a lista seja um pouquinho maior. Então o que acontece? E o S, que já tinha o valor da primeira posição, eu vou dar mais igual ao valores 1, que é a segunda posição da lista. Então ele vai aumentando aqui toda hora com esse valor, ok? No final, I mais igual a 1, em algum momento isso aqui vai estar igual, e aí vai sair, vai se tornar uma situação falsa, né? Porque ele quer que o I seja menor, e ele vai retornar o valor de S, que é uma somatória. O exemplo que tem aqui é esse aqui, ó. Uma listinha chamada V, com os valores 3, 2, 4, 1. Eu pego aqui, somo elementos de V, né, que é essa lista, vai para lá, faz toda a operação, 4 valores, vai somando 3 mais 2 mais 4 mais 1. Então, 3 mais 2, 5, mais 4, 9, mais 1, 10, imprime o resultado, 10. Vamos entender agora como é que a gente pode alterar elementos da lista. Então tem um exemplozinho aqui, exemplo bobinho, mas que eu acho que serve para explicar. Vamos lá, a gente criou uma lista na mão dos números primos, né? Então criei lá, primos 2, 3, 5, 7, 10 e 13, tudo bem? E aí eu imprimo essa lista. Porém, suponha que eu tenha algum motivo aí, eu percebi que está errado, mas eu não quero alterar aqui, eu quero alterar depois. Não tem problema. Você bota lá, primos, o índice que você quer alterar e o valor. Então, da mesma forma que você consegue puxar um valor, você consegue ir lá e alterar um valor também. Então, o que eu tenho aqui? 0, 1, 2, 3, 4. É a posição de número 4. Primos 4 igual 11, na verdade. Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver como é que funcionaria? Vai lá. Primeiro momento, eu coloco lá, primos igual, pum. Então, na minha memória, fica toda lá organizado os dados direitinho. Aí eu vou, imprimo no console, imprimo a lista, vai aparecer direitinho lá no console terminal, vai aparecer todos os meus números. Aí eu vou e altero. Quando eu faço isso, o dado lá foi alterado, ele será alterado, né? O dado da minha lista na minha memória. Se eu der novamente print primos, adivinha, vai estar tudo certinho dessa vez. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui agora. Esse exercício vai ser o seguinte, ó. Faça um programa que varre uma lista quer dizer, passar elemento a elemento da lista de inteiros e troca os elementos negativos por zero, né? Sabe lá porque eu estou com uma lista que tem alguns números negativos, isso não pode. Eu tenho que fazer esse número negativo virar zero. Como é que a gente pode fazer esse ajuste? Então, pensa aí, que eu já vou mostrar aqui a resposta. Olha lá. Criei uma lista, exemplo aqui, ó, valores, que é igual a menos 4, 3, 0, menos 2, 5. Ou seja, tem dois valores negativos aí que eu não queria que tivesse. Se eu imprimir os valores, vai aparecer a lista menos 4 e tal. Vamos dar um jeito de trocar isso aí. Novamente, vamos usar o nosso velho amigo while para fazer isso com uma variável contadorazinha aí chamada de i. Então, i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho, ou seja, isso vai me fazer passar por todos os elementos, né? 0, 1, 2, 3, até chegar no último elemento. E aí eu boto um if. If, se o valor daquela posição i que eu estou procurando for menor que 0, ou seja, negativo, não pode. Na sequência eu já troco ela para valores i igual a 0. E depois posso lá colocar i, devo colocar i mais igual a 1, para quando voltar para o while ir incrementando e andando 1 a 1. E parar quando o i for igual ao tamanho que na verdade já passou do último. E posso depois imprimir os valores, vai estar tudo bonitinho, zerado, onde estava negativo. Agora vamos ver aqui um exemplo que de fato usa um recurso muito importante de listas em Python, que é adicionar e remover também elementos. Remover não é tão comum, mas adicionar é super conveniente.
Então vamos lá. Criei aqui uma lista chamada frutas. Eu tenho banana, maçã, alface, pêssego. 4 elementos, certo? Posso dar lá print frutas, vai aparecer lá. Banana, maçã, alface, pêssego. Belezinha. Porém, agora, por algum motivo, eu quero deletar ou apagar o que está na segunda posição da lista de frutas. Então vamos lá, 0, 1, 2, alface. A gente vai saber o que é apagar o alface, mas vamos apagar o alface então. Quando eu der del frutas 2, adivinha o que acontece? Essa posição aqui some. Fazendo isso, qual que é o problema? Na verdade, quem 0, 1, 2, 3 aqui, quem estava em 3, adivinha? Vai virar 2. Então, para eu pegar pêssego, eu vou ter que chamar frutas 2 agora, porque eu acabei de deletar a alface. Então, ele muda um pouquinho a posição dos índices. Tem que tomar cuidado com o del por causa disso. Mas vai funcionar. Se eu der aqui o print, olha lá, banana, maçã, pêssego. Agora, o comando que realmente é fantástico e funciona muito bem. Append. Eu pego lá frutas, que é a minha lista, ponto. Veja que é ponto. Depois a gente vai entender por que eu uso esse ponto mais para frente, mas ponto é a forma que eu posso chamar uma funcionalidade dentro de listas. Então, listas é uma estrutura meio sofisticada aí. E dentro dela eu posso chamar uma função, né? Depois a gente vai ver se vai se chamar método, mas agora vamos chamar de função mesmo. Frutas.append, abre parênteses, tá vendo? Como uma função, pera. Adivinha o que ele vai fazer? Vai enfiar a pera lá no final, sempre na última posição, tá? O append, ele vai colocar, ele vai ver qual a última posição, vai colocar mais uma com o dado que tiver aqui. Se eu dou o print frutas de novo, vai ficar lá, maçã, banana, maçã, pêssego e pera na última posição. Mais um exercíciozinho? Olha lá. Exercício. Crie um programa que pergunte palavras ao usuário e preencha uma lista, né? Lista de chamada, tem os nomes lá, né? O programa deve parar com a palavra fim. Ou seja, você vai dizendo as palavras, qualquer uma, digitou fim, F-I-N, enter, deve parar. Então é um programa que vai ficar perguntando palavras para vocês e preenchendo uma lista. Ao final, somente as palavras em que a primeira letra seja A é que são impressas. Então você preencheu a lista, mas eu quero que seja impressa apenas as que tenham A como a primeira letra. E aqui já vai o truque. Strings, né, textos, também são listas. A lista é meio estranha, mas funciona muito parecido com listas, tá? Tem algumas diferençazinhas, mas muitos recursos são similares. Então vai lá, tente fazer, que eu já dou a resposta aqui. Tá aqui, ó. Possível resposta. É óbvio que existem várias formas de implementar a programação, sempre tem isso, né? Não existe normalmente uma resposta certa, existem várias respostas. Mas vamos lá. Primeiro eu vou preencher a lista até que o usuário digite fim. Então eu vou criar uma lista aqui, ó, chamada lista palavras. Comecei com ela vazia, não tem nada lá dentro, não tem problema. E aí eu vou fazer aquele recursozinho do input para ir pegando uma a uma. Palavra igual input palavra, aqui uma perguntinha vai aparecer no terminal do usuário. Palavra, interrogação, espacinho, e eu posso digitar uma palavra, enter. Quando eu faço isso, o que eu digitar vai para dentro da variável palavra. Aí o while, olha que interessante, o while vai ver se palavra é diferente da string, né? Fim. Ou seja, se você digitar fim, isso aqui vai ser igual. Aí não vai dar certo, aí não é diferente, então ele sai do while, ou nem entra no caso, né? Nós vamos supor que ele colocou o usuário colocou uma palavra diferente. O que acontece? Lista palavras, né, que é a nossa lista, ponto, né, para eu chamar aqui a função, método dessa lista. Append palavra. Então, lá no finzinho, ele vai colocar o valor que está dentro de palavra e vai colocar na lista. Tá? E já vai perguntar de novo qual a próxima palavra. Bem, input, outra palavra, né? Então, a primeira vez ele vai perguntar a palavra, depois outra palavra, outra palavra, outra palavra. E ele vai ficar fazendo isso até que você digite uma palavra, um texto exatamente fim. Tem que ser minúsculo, igualzinho. Se for diferente, não vai pegar. Bem, quando você fizer isso, vai sair daqui, vai sair do while e vai continuar. E aí nós vamos para a segunda fase aqui do exercício, que é imprimir apenas as palavras que começam com A, letra A, né? Então vai lá. I,
igual a zero, adivinha para quê? Para fazer nosso contador, para eu percorrer a lista inteira. Essa é uma das formas. Depois a gente vai ver que tem outras formas de fazer, mas vamos usar o que a gente sabe até agora, que é o while. O while, na verdade, é muito poderoso. E dá para fazer quase tudo com while, tá? Mas às vezes tem recursos mais interessantes. Mas vamos para o while aqui, que ele vai funcionar muito bem. While, quanto o índice for menor que o tamanho da lista, palavra igual lista palavra i. Então eu estou pegando a palavra com índice i, que vai estar dando 0, 1, depois vai andar aqui 0, 1, 2, 3, 4, vai para frente, e vou colocar dentro de uma variável chamada palavra temporariamente, tá? Para quê? Bem, primeiro eu vou ver se o tamanho da palavra é maior que 1. E depois eu vou ver se a palavra 0, ou seja, a primeira posição da lista palavra, a palavra é uma string, pode isso? Pode. Uma string é uma lista de letras, podemos pensar assim. Então tem a lista de letras, vamos chamar de string. Tem umas diferençazinhas, mas podemos pensar assim. E aí vamos ver, se palavra 0, ou seja, primeira letra, primeira posição na lista for A, então, ou seja, se isso for verdade e isso for verdade, ou seja, os dois têm que ser verdade para isso acontecer. Aí eu imprimo a palavra. Se não, não faço nada. Eu simplesmente vou embora e o índice vai pulando. Agora aqui tem uma explicaçãozinha. Você pode falar, mas por que não colocou só a palavra 0 igual a A? Vamos supor que o nosso usuário malandrinho digitou uma palavra em branco, simplesmente apertou Enter direto. O que acontece? Essa palavra tem tamanho 0. Quer dizer que, se eu digitar palavra 0, no meu código eu chamar palavra 0, eu estou tentando acessar um lugar que não existe. Ou seja, não tem nada, não tem letra nenhuma. Simplesmente está vazio a minha palavra. E eu tento acessar uma posição que a primeira letra, que é a posição 0, que é a primeira, não existe. A palavra é 0, não tinha nada. Então, a posição 0, na verdade, também não existe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver se pelo menos uma letra tem. E aí você fala, mas isso vai dar certo? Sim, porque quando você faz esses testes, o Python vai ver if, tamanho da palavra maior que 1, se for falso isso aqui, ele nem vai tentar ver o resto. Então isso não dá problema, tá? É um truque de programação aí. Se você está com medo, dá para fazer em 2 ifs também, funciona perfeitamente. Mas se você quiser matar tudo em um só, funciona. If, len de palavra maior que 1. Na verdade, se fosse maior que 0 já funcionaria, tá? Mas maior que 1, quer dizer, tem pelo menos duas letrinhas, eu pego a palavra 0 aqui, que é o primeiro índice, vejo o CA e imprimo o que tiver dentro da variável. I mais igual a 1, isso vai rodando até acabar. Para finalizar, um recurso interessante aqui de listas, talvez vocês precisem, talvez não, mas vamos lá. Aqui, ó. A igual blá. É uma lista que tem quantos elementos? Um só. É uma string, mas para a lista A tem só um elemento, beleza? Se eu der o print A, adivinha o que acontece? Vai escrever aqui, blá, em colchetes, só tem um elemento. Beleza. Agora eu vou criar uma variável chamada B, que eu estou fazendo 3 vezes o A. E como é que eu faço isso? Como é que isso funciona? Bem, quando eu tenho esse tipo de operação 3 vezes uma lista, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai, no caso, triplicar. Ele vai fazer 3 vezes, né? Você dá para fazer com string também, e com listas é basicamente a mesma coisa. Então, se eu fizer B igual 3 vezes A, adivinha o que acontece? Vai ficar um blá blá blá. Tudo bem? Outro recurso interessante, esse eu acho que é mais útil, é concatenar, juntar duas listas. Isso também é possível. Ou seja, eu tenho uma lista, outra lista, eu quero juntar as duas numa só. E depois, quando eu passar, eu passo só nessa lista que tem tudo junto. Às vezes é muito útil isso. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma nova lista chamada C. Aqui, ó, abre colchetes, 42, string tomate, fecha. E aí eu tenho uma nova que eu estou criando aqui, que D, que é A mais C. Óbvio, eu não vou somar número com número, não é uma soma, é uma concatenação, uma junção. Eu vou dar um merge aí, tem vários nomes que eu posso dar. Mas basicamente eu quero que
começa com uma e depois continua com a outra. Ela vai juntar uma na outra. Se der print de, adivinha o que acontece? Vai primeiro o A, né, que é blá, depois o que estava no C, que era 42 de tomate, então fica blá 42 tomate. Bem, isso encerra essa atividade. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.